Olá, olá, tudo bem por aí? Estou de volta aqui, meu nome é Débora, para quem não me conhece, e esse vídeo é uma continuação, é o segundo vídeo sobre a saga do IMT. Recomendo que vocês comecem assistindo o primeiro vídeo, vou deixar o link aqui e também aqui embaixo na descrição, para vocês entenderem todo o trololó que aconteceu e por que eu tive que fazer o exame prático de condução para finalizar a troca da minha carta brasileira para portuguesa, certo? Então, depois que assistirem este vídeo aqui, o primeiro, este é o segundo. Claro que eu tô aqui toda feliz, por quê? Porque eu passei no exame, né? Graças a muito estudo, né, muita determinação, muito foco. Inclusive, eu vou começar dando essa dica para quem vai precisar fazer esse exame, é estudar, gente. Estudem, porque não é fácil. Eu estudei o Código de Estradas, a sinalização, as leis, enfim, mas não só isso. Existem algumas coisas práticas nesse exame que são diferentes do que a gente está acostumado no Brasil, né? Considerando que eu tirei a minha carta no Brasil já faz algum tempinho, né? Mas deixa pra lá, faz mais de 10 anos, digamos assim. Então, naquela época, o exame que eu fiz foi bem diferente, eu não sei como é que tá agora, mas pra mim foi bem diferente desse exame aqui de Portugal. Então hoje eu vou relatar aqui pra vocês tudo com detalhes como que aconteceu, tá? Primeira coisa, pra quem assistiu lá o primeiro vídeo, viu que eu paguei uma tarifa, né, de 30 euros para encaminhar a troca da carta, depois eu paguei mais 30 euros para agendar o exame, e tem mais um detalhe, depois disso, quando a gente finalmente recebe o ofício com a data, né, e a hora do exame, então vem uma orientação de que a gente deve alugar um carro numa escola de condução e ir até o dia do exame, né, já com este carro alugado. Então, o que eu fiz? Eu liguei para várias escolas de condução aqui de Mafra, né, onde eu moro, e de Lisboa e de outros lugares, e comparei, enfim. O melhor custo-benefício que eu encontrei foi essa escola aqui. Eu vou deixar aqui o site para vocês, vou deixar na descrição também. O valor do aluguel do carro nesse dia foi 65 euros, e eu optei por fazer uma aula logo antes da minha prova. Então a minha prova era às 2 horas, eu fiz uma aula a 1 hora. A facilidade dessa escola é que ela fica mesmo ao lado do lugar da prova, então era tudo ali junto. E foi maravilhoso porque eu peguei um instrutor muito bom, muito querido, muito simpático, e como ele viu, né, que eu já tinha carta de motorista há muitos anos no Brasil, então ele disse, né, provavelmente tu vai ter alguns vícios, né, que é normal, e na autoescola a gente precisa cumprir não só a legislação toda, né, de trânsito, mas existe, por exemplo, uma maneira certa de segurar o volante. Vocês sabiam disso? Existe, a gente aprende isso na autoescola. Eu aprendi, eu lembro, né, lá no Brasil, há 1000 anos atrás, quando eu fiz a minha carta. Só que o que acontece, né? São anos e anos dirigindo, né, conduzindo, a gente acaba pegando os nossos hábitos, enfim, coisas da vida, que não é o que a gente tem que fazer no dia do exame. Então, a grande missão dele, em 1 hora antes da minha prova, era dar um jeito de fazer eu tirar isso tudo da minha cabeça, né, mais de 10 anos de vivência no trânsito, e reincorporar os hábitos, né, as coisas que a gente aprende na autoescola. E eu, sinceramente, fiquei muito apavorada quando eu comecei a estudar, além das leis, né, como eu falei para vocês, tantas outras coisas que tem. Eu comecei a ver mais sobre como era essa prova, então, primeira coisa, né, comecei a perceber a maneira como eu seguro o volante e vi que estava totalmente errado. E comecei a tentar conduzir mesmo quando eu andava por aqui, da maneira correta, né, segurando o volante 9 e 15, né, no reloginho. É difícil, é bem difícil. A gente realmente tem que começar de novo, né, resetar o sistema e começar de novo. E o instrutor, ele foi maravilhoso, porque ele me deu dicas, ele me ajudou bastante, então essa 1 hora valeu muito, valeu muito. E não só isso, como a escola tá ali ao lado da salinha do MT, da onde são as provas, né, práticas,
Ele me acompanhou até lá, ele foi super gentil. Quando acabou a minha prova, ele foi até lá, ele não precisava, né, porque bastava eu ter devolvido a chave do carro lá na recepção, mas ele foi até lá para saber como eu tinha ido na prova, né, se eu tinha passado ou não, ficou super feliz por mim, né. A gente foi conversando durante a aula, enfim, ele me contou coisas da vida dele também, e eu contei da minha vida, foi super descontraído e valeu muito a pena. Agora, o exame, tá, o exame. Então, bom, antes de finalizar, né, a minha aula, o instrutor já largou a letrinha para mim, né? Ele disse assim, olha, os examinadores nem sempre são simpáticos, né? Às vezes eles são, assim, dá a impressão de serem um pouco antipáticos. E quando ele me falou isso, eu já fiquei imaginando, né, a pessoa mais antipática do mundo, já me preparei psicologicamente para este momento. E, né, vamos lá. E ele, inclusive, me disse, eles podem tentar fazer algumas coisas, assim, um jogo psicológico, né, tentar te deixar nervosa. Se tu fizer alguma coisa errada ali, ele vai ser um pouco grosso contigo, vai falar duro contigo, que é pra te deixar nervosa mesmo, pra te testar, pra ver como é que tu age sob pressão, porque a ideia toda do teste, né, do exame, é que a gente tenha uma postura defensiva, né, na condução. Então, assim, eu estava, né, totalmente preparada para o pior. Eu tava desesperada, essa é a verdade. Eu encontrei um canal aqui no YouTube, vou deixar aqui também o linkzinho para vocês, o canal do Ricardo, maravilhoso, espetacular. Eu assisti todos os vídeos dele sobre aulas práticas, né, coisas práticas do teste de condução mesmo. E foi exatamente o que tá lá. Tá? A única coisa é que o examinador não me fez perguntas, essa era uma possibilidade, né? O examinador pode fazer perguntas sobre o funcionamento do carro, enfim, aonde estão certas funções ali no painel de instrumentos. Ele pode fazer isso, até 3 perguntas. Ele não me fez nenhuma, certo? Fora isso, ele pediu que eu fizesse as 3 manobras que o Ricardo lá no canal dele falou. Eu até anotei aqui os nomes, porque os nomes são muito estranhos. No Brasil, a única manobra que a gente faz, pelo menos no meu tempo, né, como eu falei pra vocês, pode ter mudado, afinal não sou tão jovem assim. No meu tempo a gente fazia simplesmente a baliza, né? E eu nunca tive problemas com a baliza, pra mim sempre foi tranquilo, porque eu aprendi a conduzir na autoescola. Eu não conduzia antes, eu aprendi lá, então eu aprendi do jeito correto, como deve ser. Então a baliza para mim sempre foi fácil. Mas aqui em Portugal, além da baliza, que é o estacionamento em paralelo, tem o estacionamento perpendicular, que é aquele que fica, né, retinho na frente da calçada, assim, do passeio. De ré, né, a gente tem que fazer esse estacionamento de ré, marcha atrás. Então, assim, não é tão fácil, não é uma coisa que eu estou habituada, pelo menos eu sempre, quando entro nesse estacionamento, entro de frente, e lá tem que ser de ré. Segunda manobra é o contorno do passeio em marcha atrás. Eu acho que vocês devem assistir o vídeo do Ricardo para entender do que estou a falar, porque assim, ó, isso aqui pra mim é uma coisa que só existe em Portugal. Eu fico imaginando assim a situação, né? A gente tá andando no centro de Lisboa, no centro do Porto, e chega numa daquelas ruas que não tem saída, que não tem como fazer a conversão da marcha, é esse o nome, eu acho. Inversão da marcha é uma outra manobra, inversão da marcha quando você está indo numa ruazinha sem saída e precisa voltar e faz a inversão dentro da rua mesmo, né? Tipo, tá aqui, vai lá, pá, 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 e volta. Só que há lugares que não há como fazer isso, então para isso existe, né, no meu ponto de vista, a manobra do contorno do passeio em marcha atrás, que nada mais é do que, consigo desenhar isso, gente? Tem o passeio aqui, né? A gente para o carro aqui e volta em marcha ré e faz o contorno do passeio, né? Tá numa rua e vai para outra rua de ré, contornando o passeio. Então tem uma distância máxima, né, que não pode se afastar do passeio e tem que fazer o contorno, voltar para trás de ré. É maravilhoso, é sensacional. Quando eu vi isso, eu pensei, gente, tô lascada, tô ferrada, não vou conseguir fazer isso. Nunca fiz isso. Por que eu faria isso? Nunca fiz isso. Eu fiquei bem apavorada. Então, assim, eu assisti lá todos os vídeos do canal do Ricardo, assistam lá, que vale a pena. E ele explica de uma forma muito fácil, muito simples, tem várias dicas, né, de onde olhar no retrovisor e tudo mais. Eu segui aquilo ali,
Só que aí vem um detalhe, vou contar pra vocês o que aconteceu. O que aconteceu? Quando eu fiz a minha aula, né, com o instrutor, antes do teste, 1 hora antes, eu fiz todas as manobras com ele perfeitamente. Tudo lindamente, corretamente, nos lugarzinhos certos. A hora do teste, eu fiquei nervosa. Tava muito nervosa, porque realmente o instrutor, ele era tudo aquilo e mais um pouco do que o instrutor não, o examinador, né? Era tudo aquilo e mais um pouco do que o instrutor tinha me avisado. Ele realmente estava ali, assim, ó, sangue nos olhos. E aí eu fiquei nervosa, né? Obviamente, minha boca secou, minha mão suava, um suor que eu não tinha, e foi péssimo. Quando ele pediu para fazer a primeira manobra, que era qual? A baliza, estacionamento paralelo simples, né? Aquele que eu fiz a minha vida toda, durante mais de 10 anos, e nunca tive problema nenhum. O que aconteceu? Não sei o que aconteceu, gente. Eu simplesmente... O carro era pequeno, começa por aí, né? O meu carro, que eu conduzo diariamente, ele é enorme. E o carro que eu aluguei na autoescola era um carrinho pequeno, maravilhoso de dirigir. E o que aconteceu? Aquele carrinho pequeno, então a gente vai andando, essa é outra diferença, né? No Brasil a gente tem as balizas, os pauzinhos aqueles. Aqui não, aqui a gente estaciona na vida real mesmo, então a gente tá andando na rua, no meio da cidade de Lisboa, e aí ele vê uma vaga e diz, ah, por favor, estacione aqui. Ok, lá fui eu, né? Parei ao lado do carro, seguinte, e tal, ali não sei o que. Terrível. Simplesmente o carro não entrou. A vaga era gigante, cabia 3 carros iguais ao meu naquela vaga e eu consegui não entrar. Eu quase subi na calçada, gente, pelo amor de Deus. Aí eu pensei, tô lascada, tô ferrada, me ferrei, o que eu faço agora, né? E eu não sabia o que fazer. Aí eu pensei, eu vou sair e entrar de novo. Aí saí e entrei de novo, só que entrei mais nervosa ainda. E de novo quase subi na calçada e eu pensei, puta que eu pariu, o que eu vou fazer? Aí comecei a sair de novo, aí ele disse, não, para tudo, né? Abriu lá a pastinha dele, pegou um papel, um checklist e disse, veja bem, senhora, tenho aqui um checklist do MT e blá 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 blá. Nessa hora eu já não entendia mais o que o homem falava, parecia que ele tava falando grego, não entendia nada, começou a me dar um... Assim, o que eu entendi foi o seguinte, o sol tá se pondo, segura aí que eu vou só... Olha, dei uma abrida na janela, mas eu acho que eu piorei a situação, gente. Deu, agora deu. O que eu entendi que o homem falou. Eu só podia repetir, né, um mesmo erro, ou melhor, eu poderia errar a mesma coisa no máximo 3 vezes. Eu já tinha errado 2, então se eu errasse mais uma, eu estava eliminada. Tipo, acabou, filha. Então, quando ele me falou isso, aí sim vocês imaginem como eu fiquei, né, tranquila, serena. Não. Aí sim, aí eu pensei, lascou, agora já era, perdi minha carta, já comecei a pensar, né, como é que eu vou fazer para trabalhar sem a carta de motorista? Não tem condições, eu moro em Mafra, não tem comboio, não tem... Como é que, né, me passou todo um filme na minha cabeça, eu já tendo que procurar outro emprego, né, trabalhar em outro lugar. Em meio segundo, eu fiz todo esse filme na minha cabeça, todo esse caos, E enquanto eu pensava todo esse monte de coisa, eu já fui engatando as marchas, já fui, né, ferrou mesmo. Engatei as marchas, não sei o que, quando eu dei por mim, eu tinha estacionado perfeitamente, no lugarzinho, como deveria ser. Nem acreditei. Ele olhou pra mim com uma cara assim do tipo, era tão fácil porque não fez na primeira, desgraçada. E tudo bem, vida que segue. Então assim, eu fiz as 3 manobras, tá? Ele não me fez nenhuma pergunta sobre o funcionamento do carro, mas ele também não foi simpático nem um pouco. Assim como o instrutor já tinha me alertado, foi tudo exatamente como o instrutor falou e como tá lá nos vídeos do Ricardo também, que eu falei pra vocês aqui. Sigam lá o canal dele, que tem tudo explicadinho. E saindo dali, né, isso o instrutor também me avisou, né, quando terminar o teste, se tu não tiver passado, né, se tiver chumbado, ele vai te falar na hora. Se não, às vezes ele diz que passou, às vezes ele não diz nada, ele simplesmente entra na salinha, mas se ele fizer isso, quer dizer que passou. Aí é só seguir ele, vai atrás dele, que ele vai te entregar um papelinho. Aqui está o papel.
papelinho, gente, um novo papelinho do IMT. Isso aqui é um título de condução, né? Ele é válido até chegar a minha carta. E o detalhe é que tá escrito aqui, ó. O portador pode conduzir veículos da categoria mencionada, blá blá blá, pelo período máximo de 30 dias após a data de aprovação. Só que o detalhe é que ele riscou esses 30 dias e colocou ali 60 dias. Por quê? Porque isso também está demorando, né, gente? Não acaba aqui essa saga. Eu ainda vou ter que agora esperar chegar a carta. E aí o outro detalhe, né, que eu comentei lá no outro vídeo é que nós trocamos de endereço. Então não tem jeito de trocar o endereço no sistema do IMT antes de chegar essa carta, não tem mesmo. Então a carta vai ir para o endereço anterior. Provavelmente o que eu vou fazer é fazer um desvio de correspondência, né? O correio, o CTT, tem esse serviço. Se não me engano, paga em torno de 9 € por mês para fazer isso. Vai ser o jeito, porque, né, é a última etapa. Está finalmente chegando ao fim. O que eu tinha para falar para vocês, acho que é isso. Acho que eu não me esqueci de nada. Se vocês tiverem aí alguma pergunta também sobre o exame, alguém que fez o exame queira aí partilhar sua experiência também, deixem aqui nos comentários, aqui abaixo. E é isso. Se inscrevam no canal para receber a notificação do próximo vídeo. A gente vai ainda falar sobre diversos assuntos aqui. Se vocês quiserem sugerir alguma coisa também, fiquem à vontade. E não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, onde a gente está diariamente também falando sobre coisas da vida. Certo? É isso. Um beijinho e até a próxima!